Más condições no ambiente de trabalho, equipamentos inadequados, violência e assédio moral. Essas são algumas das queixas dos trabalhadores no serviço público. O maior problema que a gente vive lá na nossa unidade, digamos assim, e toda a coordenação sul, é a entrada da terceirizada, que acaba afetando muito a saúde do trabalhador, porque com toda a discrepância salarial e também com toda a pressão, assédio moral que a gente vem sofrendo, mesmo na minha unidade eu tenho mais de 2, 3 exonerações, pessoas que se afastaram de licença, né, de saúde e aposentadorias precoces, justamente para evitar devido à degradação mesmo que a gente está sofrendo lá e que afeta a saúde mesmo. Eu saio da minha casa, vou para as unidades, converso com os gerentes, com os funcionários. E aí eles relatam para a gente algumas coisinhas como tipo doença. Quando relata, né? Porque tem funcionário que está ausente há 1 ano de licença médica, aí não dá nem para perguntar para ele o que ele tem, né? Infelizmente. Mas a gente fica sabendo através do próprio pessoal das unidades. Eu pedi para trocar a cadeira, eu pedi para trocar computador, eu pedi até para desentupir encanamento de banheiro. A saúde do trabalhador... Eu não sei o que é assim, a saúde do trabalhador. Eu sei as queixas que os trabalhadores, como eu sou representante dos trabalhadores da minha unidade e sou do sindicato também dos trabalhadores do município de São Paulo, é que os trabalhadores são descontentes com a desigualdade, isso em nível básico, médico e superior, em relação à desigualdade de salário, que as OS entram dando um salário dobrado e as pessoas que estão trabalhando já há 20, 25 anos ganham igualmente a que estão entrando. E são cobrados, os funcionários são cobrados da mesma forma. Isso gera insatisfação e daí as doenças que vão vir. Depressão, tem o assédio moral, você entendeu? E fazem com que os trabalhadores que estão lá, que já são de tempo, se sintam inferiorizados, incompetentes, você entendeu? Aí causa uma insatisfação geral. Essas questões foram discutidas durante o seminário A Política da Saúde do Trabalhador no município de São Paulo, no dia 28 de junho. O deputado Carlos Neder participou da primeira mesa e, ao lado de técnicos de saúde, trabalhadores e da deputada federal Luísa Erundina. Carlos Neder falou sobre a trajetória das leis em defesa dos trabalhadores no Brasil, no estado e na cidade de São Paulo. Não dá para nós pensarmos a saúde do trabalhador dissociando saúde de previdência e assistência, portanto, do conceito de seguridade social. Para isso, é preciso que nós entendamos como evoluiu esse conceito e a prática no país. Inicialmente, as caixas de aposentadoria e pensão, que depois foram se fundindo em institutos de aposentadoria e pensão por áreas de trabalho, culminando com a organização do INPS, Instituto Nacional de Previdência Social, depois substituído pelo INAMPS, agregando a dimensão da assistência médica e, mais recentemente, a questão do INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social. Vejam que eu não estou colocando datas, mas isso todo mundo pode procurar depois. O importante aqui é ter essa noção de que nós evoluímos das caixas para os institutos, para o INPS, o INAMPS e o INSS, como um organismo em todo o país e articulando essas políticas. Prefeita Luísa Erundina, que muito nos honra aqui com a presença e com quem eu tive a satisfação de trabalhar. Em 89 e 90, eu quero chamar a atenção para vocês que nós temos 2 períodos, antes e após a Lei Orgânica do Município. Não se esqueçam, 88, Constituição Estadual, 89, Constituição Estadual, 90, Leis Orgânicas do Município. Lembram disso? Então, antes da Lei Orgânica do Município, que é de abril de 90, muita coisa podia ser feita por decreto, portaria e ato da prefeita e do secretário. A partir de abril de 90, com a Lei Orgânica do Município, passou a ter uma outra dimensão a Câmara Municipal e a relação que passou a ser necessária junto aos vereadores. Então, em 89 e 90, maior grau de liberdade do Executivo, antes da Lei Orgânica do Município, muita coisa sendo feita por decreto, portaria e resoluções. 91 e 92,
intensa pressão sobre o Legislativo, porque nós passamos a depender do Legislativo em função da lei orgânica do município, o que demandou, de acordo com a orientação política vigente à época, mobilização social e negociação, e sendo que leis e decretos passaram a definir as políticas públicas. O deputado lembrou que a luta é permanente e que a nova administração deve continuar atualizando a legislação. Prefeito Fernando Haddad, 6 meses de governo, eu não vou fazer nenhum tipo de exposição, porque está no início. O que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte: governo da Erondina, a ideia da mobilização, governo da Marta, aliança com o Legislativo, governo do Fernando Haddad, aliança no Legislativo e no Executivo, que significa a ideia do governo de coalizão. Vários partidos compondo o governo, secretarias e, portanto, tudo isso traz uma série de consequências na forma de produzir as leis, decretos e as políticas. Importante observar que o programa de governo que o elegeu é um programa inovador, então ele não deve ser mantido na gaveta, tem que ser analisado por todos os segmentos permanentemente. E eu queria destacar aqui um decreto que foi editado no dia 13 de junho, que é o decreto que disciplina a questão da participação social no SUS, e que eu posso dizer que eu tenho a satisfação de ter colaborado na elaboração dele, na medida em que os membros do Conselho Municipal de Saúde me pediram para ajudar a organizar esse decreto. E esse decreto é importante que as pessoas carreguem cópia dele, porque ele terá consequências na organização, inclusive, dos centros de referência e dos conselhos no centro de referência. Autor de uma legislação que defende e aperfeiçoa mecanismos em defesa da saúde e segurança dos trabalhadores, Carlos Neder apresentou algumas de suas leis e avaliou como positiva a realização desse tipo de encontro. Desafios e propostas. De imediato, rever e atualizar decretos de leis já existentes. A lei, pessoal, ela demora um tempo a ser aprovada, e o decreto é do prefeito. O SER e o CASAB já foram embora. Então nós temos que pegar as leis que são importantes e temos que refazer os decretos, porque o decreto é um ato do executivo. Nós não dependemos do parlamento para refazer esses decretos. E tem decretos que estão completamente defasados. Cito 2 aqui. O decreto das CIPAs não condiz com a prática hoje das comissões internas de prevenção de acidentes e doenças profissionais. E eu aprovei também a criação das salas multiuso. E essas salas multiuso têm tudo a ver com aquilo que foi apresentado pelo Arnaldo Marcolino, mas o decreto do prefeito Kassab mata a proposta. Então nós precisamos refazer, e não há por que não fazer isso rapidamente, um outro decreto alterando, de acordo com a lei, o uso dessas salas multiuso. Constituir grupo de trabalho para rever essas leis. Nós não vamos conviver com essas leis eternamente. Eu acho que nós temos que trabalhar com a perspectiva de rever as leis também. O Estatuto do Servidor Público, o Código Municipal de Saúde tem que ser revisto, sim. A lei do Conselho Municipal de Saúde, a lei dos Conselhos Gestores, tudo isso é pauta nova que precisa ser revista. A expectativa era grande, porque nós reunimos mais de 300 pessoas aqui, e as pessoas participando com bastante vontade de construir coletivamente a política de saúde do trabalhador no município de São Paulo, que ficou tão relegada durante muito tempo. Agora, essa é uma prioridade da gestão, da atual gestão, construir coletivamente uma política de saúde do trabalhador para o município de São Paulo. E aí, essas discussões todas, elas são necessárias, que tem uma série de questões que estavam represadas, que as pessoas não tinham liberdade de falar, né? E a ideia do Conselho Municipal, através da CIST, montar esse seminário, é justamente isso, trazer à tona todas essas questões para que a gente construa um plano de política, para a gente construir uma política calcada na realidade e com a participação das pessoas. Eu procurei mostrar, na apresentação que eu fiz, que se inicialmente a ideia era da saúde pública, era vinculada à assistência materna e infantil, progressivamente nós vamos evoluindo para a responsabilidade pela atenção integral à saúde da população, inclusive envolvendo o segmento dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então essas leis todas, como é o caso do Programa Saúde do Trabalhador, da lei das CIPAs, e eu procurei chamar a atenção para a necessidade de nós evoluirmos para uma prática de saúde integrativa, elas são importantes como um ponto de partida para outras que virão. E eu acho que esse tipo de seminário organizado pela Secretaria Municipal de Saúde e particularmente pela Comissão Interinstitucional, Intersetorial de Saúde do Trabalhador, ajuda a elencar os pontos prioritários que deverão ser levados em consideração pelo corpo dirigente da Secretaria e da Prefeitura na definição de novos projetos, decretos e mudanças institucionais.